E se você, assim como eu, só tem uma máquina de costura doméstica, não se preocupe, porque nós vamos conseguir fazer da mesma forma. Eu começo colocando a linha de pesponto em cima e também aqui na bobina. Isso vai fazer com que a costura seja firme. E a minha primeira dica para vocês é um creme hidratante corporal, qualquer creme que você tiver, é porque na verdade quando você passar, além de hidratar o couro, vai fazer com que ele deslize e fique uma costura bonita. Eu passo dos dois lados, aonde vai ser passado depois na máquina. Faça a diferença do antes e depois para vocês verem como ajuda. Aqui tá, então, eu sempre faço um testezinho em um outro pedaço para ter certeza do tamanho do ponto, como é que ficou. Olha só, isso é com a ajuda do creme. Qualquer creme hidratante, esse é o nosso truque. E vai ficar assim a nossa costura depois de pronto na peça. Vou fazer o ponto caseado à mão mesmo, só para dar um charmezinho. Vou terminar de fazer aqui o restinho que falta. Eu estou fazendo à mão, como eu disse para vocês. E depois é só passar a máquina na lateral, costurando ali as laterais. 38 centímetros, como eu havia demonstrado no nosso molde. E aqui tá o nosso bolso interno. Eu optei em colocar apenas um. Eu colei nas laterais com a cola universal. E ele vai servir para pôr celular, documento e coisas desse tipo. E agora vem um outro truque que é para o acabamento. Por mais que você mantenha juntos, um lado pode escorregar e ficar maiorzinho com o outro. É só vir bem devagarinho com a tesoura, tirando esse excesso, essa rebarbinha que sobrou. Só que mesmo assim, ainda você vai perceber que tem uns fiozinhos. Ele não vai desfiar, mas para que não fique feio, eu tenho um truque para ensinar para vocês. Aqui, olha, a vela. Notem que fica essas partinhas, que é a parte interna, na verdade, desse courino. Com uma vela, eu venho aqui com bastante cuidado, só para dar uma chamuscadinha nessas linhazinhas e para ficar um acabamento melhor. Aqui, olha. Cuidado para não queimar, é só para pegar um pedacinho ali da chama. E eu vou mostrar para vocês a diferença que fica. É só uma questão de capricho mesmo, mas eu acho que dá a diferença no resultado do que você olhar e ver aqueles fiapinhos aparecendo. Eu faço isso em contorno de toda a bolsa, inclusive nas alças, antes de fazer o ponto caseado à mão. E olha aqui. O acabamento fica bem mais bonito. E você vai passando até sentir que não tem nenhum fiapinho. E agora eu vou mostrar para vocês o ponto caseado que eu vou fazer ali nas alças. Então, eu começo com o fio grosso de pesponto, eu vou dar de 2 a 3 nozinhos. Agora eu só vou cortar o excesso e para não aparecer, eu vou abrir aqui as duas partezinhas e vou enfiar a agulha, já saindo ali na posição que eu desejo. E esse nozinho vai ficar interno, ele vai ficar aqui no meio. Então, não vai aparecer de forma alguma. Agora, eu venho aqui bem na margenzinha, mas sem chegar muito, bem pouquinho, olha só, bem pertinho. Eu vou entrar com a agulha e vou dar uma laçadinha aí, vou dar um pontinho, que é para poder segurar este primeiro ponto. Prontinho, agora já tá. Só que ainda não tenho do outro lado, então eu venho, coloco aqui. Eu quero fazer o outro pontinho agora, só que agora é do lado avesso. E eu venho com a agulha em diagonal, eu enfio lá no pontinho do lado, mas essa agulha está por dentro, olha só.
Ela não tá aparecendo, eu tô passando ela por dentro como se fosse um sanduíche. Aí quando eu puxar, eu agora vou fazer aquele pontinho que fica ali por cima. Passo mais uma vez para segurar e pronto. Agora então, eu já tenho o meu primeiro pontinho feito, sem ter nenhuma emenda. Eu sempre vejo aqui a distância e a altura para que todos os pontos tentem ficar mais ou menos, embora seja um trabalho manual, tente ficar iguais. Quando você passa, forma-se um loop, forma-se uma argolinha. Antes de puxar, então, eu enfio a agulha, só aí então que eu posiciono. E com isso vai formando o pontinho caseado, que são esses palitinhos aí. Enfio de novo a agulha, deixo o loopzinho e enfio a agulha aí dentro para eu poder puxar o ponto. E dessa forma a gente vai fazer até encontrar. Aqui então falta bem pouquinho para terminar. Eu vou fazer o arremate, vou colocar aqui como se eu estivesse fazendo normalmente o meu último pontinho. Enfio aqui a argolinha, dentro da argola eu puxo, e aqui então eu tenho praticamente o meu último ponto feito. Mas, para ter aquela partezinha de cima, eu vou ali no ponto ao lado, passo por ele, volto no ponto que eu estava, e agora então eu vou passar mais uma vez para poder segurar e não correr mais essa linha, é como se fosse um nozinho pronto. E agora, para não ficar nenhum restinho de linha, eu enfio por dentro, como lá no início, passo ali e vou lá na ponta do outro, do pontinho do lado, puxo. E desta forma, é só vir e cortar o excesso. Prontinho. Nós tivemos emenda e término sem ter nenhum nozinho aparente. Aqui tá do lado, olha só, em toda a extensão, e aqui está do lado avesso, também não tem nenhum nozinho. E foi dessa forma que eu fiz o meu ponto caseado.